terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e tem 14, intitulado Desprendimento dos Bens Terrenos. Essa é uma mensagem que nós já começamos há 2 semanas, porque ela ocupa umas 3, 4 ou 5 páginas aqui do livro, né? Então a gente está vendo bem devagarinho, dentro daquele princípio de ir digerindo aos poucos, né? Refletindo com profundidade e sem pressa. Então, a gente parou aqui num ponto onde Lacordaire, que é o espírito autor da mensagem, diz assim: esbanjar a fortuna não é desapego aos bens terrenos, mas negligência e indiferença. Esse é um ponto bastante interessante, porque ele está falando sobre desprendimento dos bens terrenos. É esse o título desse tópico, né? Mas ele está chamando a atenção para o fato de que esbanjamento não é desprendimento, né? Desprendimento é não ter apego, né? É como se fosse assim: tem que usar, eu uso, não tem problema nenhum. Tem que fazer circular, eu faço circular. Esbanjar não, esbanjar já seria a característica daquilo que lá atrás ele chamou de depositário infiel. Por quê? Porque todos os bens, né, nós já dissemos isso aqui ao longo desse capítulo várias vezes, todos os bens de que a gente dispõe nesta vida, inclusive nosso corpo, nossa saúde, nossa inteligência, são empréstimos, né, que nós recebemos por um período determinado, né, e que vamos deixar aqui quando partirmos, né. Ora, se eu sou um depositário desses bens, eu não posso esbanjar, porque se eu esbanjar eu também estou cometendo erro. Aí não há diferença nenhuma entre a avareza e o esbanjamento, assim, do ponto de vista de que ambos são igualmente negativos. Por quê? Porque esses bens me foram confiados para que eu faça deles um uso sábio, né? Um uso com sabedoria. E tanto a avareza quanto o esbanjamento são ausência de sabedoria. É ignorância espiritual também, né? O homem depositário desses bens não tem mais o direito de os dilapidar ou de os confiscar em seu proveito. Então vocês vejam que ele está falando exatamente sobre as duas coisas: confiscar em seu proveito a avareza, né? Ou então dilapidar, esbanjamento. Nenhum nem outro, né? Ou seja, é o caminho do meio, né? É o ponto do meio. Usar com sabedoria, não se apegar a eles, mas usá-los com sabedoria. A prodigalidade não é generosidade, mas frequentemente uma forma de egoísmo. Aquele que atira ouro a mancheias para satisfazer uma fantasia não daria uma moeda para prestar serviço. Porque esbanjar não é prestar serviço. E normalmente a pessoa pródiga, né, que até é uma classificação que eu acho que existe inclusive na psicologia, né, que tem gente que tem essa tendência ao esbanjamento, a ficar dando dinheiro sem nenhum critério, né, ou esbanjando bem sem nenhum critério, ela não presta serviço nenhum. É isso que Lacordaire está falando. Qual é o serviço que ela presta? Então, a única coisa que talvez ela satisfaça é a própria vaidade da pessoa, né? De o pessoal dizer: olha só, como o sujeito é bacana, olha só, ele dá dinheiro aqui pra gente, ele dá isso, ele dá aquilo. Aí volta a questão do que é que vai diferenciar se a nossa atitude é boa ou má do ponto de vista espiritual. É o que? A motivação que está por detrás dela. Então eu posso praticar a verdadeira caridade quando eu realmente olho para o outro e falo: nossa, ele está precisando disso. Eu tive sabedoria, reconheci a necessidade e faço o movimento e dou aquilo que ele está precisando. Prestei um serviço. Isso é caridade, né? Ou eu posso assim falar: vou ajudar aqui, vou ajudar esse orfanato, vou ajudar esse asilo e tal, para ficar bem na fita aqui. Todo mundo está vendo, né? Eu sou espírita, então olha só, eu preciso fazer isso, né? Senão fica mal, né? Aí isso aí já é uma ação negativa do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque é o ego que está regendo. É o ego que está orientando. É uma preocupação mundana de receber elogio e evitar críticas. Vaidade, é vaidade, exatamente. A nossa vaidade, ela se resume nisso, né? Eu quero ser elogiado e não quero ser criticado. Quero que todo mundo fale bem de mim, né? Eu quero ter uma boa imagem diante de todos, né? Isso aí é bem enraizado no nosso ego, né? No nosso eu. E aí Lacordaire segue dizendo: o desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, a perdê-la sem murmurar, quando apraz a Deus, vou-la retirar.
Então é isso que é desprendimento. Ele aqui deixou muito claro, né? O desprendimento, ele não se caracteriza por uma falta de zelo, de cuidado. Não, a pessoa cuida, a pessoa mantém, a pessoa até, se for o caso, faz render, né? Mas sempre com vistas a trazer benefícios espirituais para si, não materiais, né? E também benefícios espirituais e materiais para, eventualmente, aqueles que precisam, né? E principalmente, quando, porventura, por circunstâncias fora do nosso controle, a gente perca os bens, a gente também não se lamenta por isso. Isso é desprendimento, né? Porque vejam que a palavra desprendimento, né, vem de prendimento, preso, né, prisão, e des é negação, ou seja, eu não estou preso, eu estou usando, estou fazendo circular, estou prestando serviço, mas se tenho, ótimo, se não tenho, ótimo do mesmo jeito, né? Aquilo ali não vai alterar o meu equilíbrio, né, e a minha paz. Se por reveses imprevistos vos tornardes um outro Jobe, dizei como ele: Senhor, vós me havíeis dado, vós me havíeis tirado, que seja feita a vossa vontade. Então é aquilo que a gente falou sobre o desprendimento, né? Ela veio a mim, foi embora, não tem problema nenhum, né? Porque não é isso que caracteriza a minha verdadeira riqueza interior, né? Para quem já vai avançando no caminho espiritual, a gente vai percebendo cada vez mais que nós somos portadores de uma riqueza interna que não necessita de mais nada fora, na verdade. Enquanto a gente tiver ainda qualquer sensação de carência, é porque nós ainda temos zonas obscuras da nossa mente que nós precisamos trabalhar, né? Porque quando a gente realmente se conectar com a nossa natureza mais íntima, nós vamos ter aquilo, eu gosto muito dessa expressão, né? O autocontentamento, né? Nós já estamos contentes. Aí só vamos nos mover no mundo por amor, não por necessidade, não porque eu precise de algo do mundo para mim, seja material, seja emocional, ou espiritual ou afetivo, né? Não, eu me movimento no mundo para oferecer. Por quê? Porque eu já estou plenamente satisfeito. É a plenitude espiritual, né? Que é como Jesus se movimentava no mundo. Eis o verdadeiro desapego. Sede submissos primeiro. Tende fé naquele que vos tendo dado e tirado, pode vos restituir. Resisti com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisam a vossa força. Não ouvideis jamais, quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova coloca Ele sempre uma consolação, né? Porque a vida age com a gente como um bom professor, né? Então Ele não vai nos dar uma prova, a vida não vai trazer para nós uma prova que nós não estejamos já capacitados a passar por ela, porque senão seria insensato, né? É a mesma coisa que eu pegar um aluno de 2ª série, dou para ele uma prova de 5ª série, só vou fazer o quê? Ele perder a autoconfiança e a autoestima, porque ele vai dizer assim, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não dou conta. Mas Jesus nos ensina que não é dado a ninguém uma cruz que ele não possa suportar, né? E a literatura espírita ainda esclarece isso mais detalhadamente quando ela aborda, né, casos de espíritos que reencarnam com uma grande quantidade de débitos de existências anteriores, mas às vezes eles chegam para os mentores e falam, não, eu quero uma vida assim, olha, nascer doente, pobre, leproso, e os mentores falam, não, calma, você não vai dar conta de tudo isso, então vamos fazer uma quitação dos débitos em parcelas, né? Ou seja, é bem isso, ou seja, as provas da vida são orientadas por seres de sabedoria, que não vão dar a ninguém uma prova que ele não possa suportar, ou mesmo uma expiação, né? E às vezes o próprio espírito não tem essa consciência, né? Porque dizem, na literatura espírita também eles citam muitos casos, né? Onde quando a gente está reencarnando, a gente acha que pode tudo, só que quando a gente está no corpo a situação é outra, né? Então ainda bem que a gente tem mentores, tem os guardiões que quando precisa acelerar, eles aceleram, quando precisa pôr o pé no freio também, eles falam, não, calma, vai com mais calma, que esse é um peso que você não vai poder suportar, né? E aí Lacordaire segue dizendo, mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a vos desapegar destes últimos. O pouco valor que se atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda.
O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que não vê senão o momento presente. Aquele que a eles não se prende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porque compreende estas palavras proféticas do Salvador: meu reino não é deste mundo. Inclusive, essa afirmação de Jesus, ela é o título do capítulo 2 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E ao comentar essa passagem, Kardec diz exatamente isso, né? Que quando Jesus, ao fazer essa afirmação, meu reino não é deste mundo, ele está nos apontando que a nossa vida vai muito além dessa vida transitória, encarnada que a gente tem aqui. E com isso, ele amplia a nossa visão, que caso contrário estaria reduzida só a essa encarnação, né? E ao ampliar a visão, aquilo que parecia enorme já não tem um tamanho tão grande. A gente já vai falar, não, isso aqui tem seu valor, mas não é aquele valor absoluto que eu dava, né? Então, riqueza, saúde, equilíbrio financeiro, etc., são coisas importantes na vida, mas quando a gente tem a visão da vida futura, ou seja, né, de que o espírito segue, né, desencarnando e reencarnando até alcançar a perfeição espiritual, essas coisas já não têm um peso tão grande. E isso ajuda em quê? Ajuda a que a gente possa cultivar o desapego, né? A que a gente possa não ficar dedicando tanto tempo no serviço a Mamon, que é o tema desse capítulo, né? A que a gente direcione a nossa energia para o serviço a Deus, né? E aí Lacordaire segue dizendo: o Senhor não ordena abdicar do que se possui para se reduzir a uma mendicidade voluntária e tornar-se uma carga para a sociedade. Isso aqui também tem que ser visto com... aliás, isso aqui é a visão da sabedoria, né? Ou seja, não há uma exigência no Evangelho de que a gente abra mão de tudo e se torne um pobre. Não é isso, né? Há pessoas que fazem voto de pobreza para tornar a vida mais simples e poder dedicar mais energia à prática espiritual. Mas tudo isso depende muito da nossa condição kármica, em que ponto nós estamos do caminho. Porque se nós não estivermos num ponto onde isso seja recomendável, né, vai acontecer, eu não sei qual foi o mestre que falou que ele tem um aluno na Índia, sabe, um australiano que renunciou a tudo e tal, mas ele disse, é um aluno muito preguiçoso, porque ele, na verdade, ele está envaidecido de ter se tornado um praticante pobre, mas só essa vaidade já mostra que ele não é um praticante, que ele está com preguiça de combater esse seu egoísmo, né? Essa sua necessidade de ser elogiado por ser um ser capaz de renunciar. Percebe? Então aqui é justamente isso que Lacordaire está chamando a atenção, né? Não é o ato externo que vai trazer crescimento espiritual, né? É a atitude interna, né? Agir assim seria compreender mal o desapego dos bens terrestres. É um egoísmo de outro gênero, porque é se isentar da responsabilidade de que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Porque também pode ser essa a motivação, né? Então, isso aqui está me dando muito trabalho, vou me juntar àqueles monges ali que é só cuidar do hábito e fazer uma comidinha simples e eu vou ficar mais tranquilo, né? Então, sempre que a gente está procurando conforto para o ego, significa que é mal intencionado, ainda que externamente possa parecer bem intencionado. Deus a dá, quer dizer, a fortuna, né, a quem lhe parece bom para geri-la em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para ele. Rejeitar a fortuna quando Deus vô-la dá é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer em administrando-a com sabedoria, que essa é que é a obrigação. Na verdade, a gente deveria administrar nossa vida com sabedoria em qualquer situação, tanto na de miséria quanto na de riqueza. Porque aí sim, quando a gente age com sabedoria, a gente vai agir de forma adequada a cada situação e vai usar cada situação para o crescimento e o engrandecimento espiritual, para o refinamento do mundo interno. Então, por exemplo, numa situação de extrema pobreza, o cultivo, por exemplo, da resignação, que nós já dissemos aqui várias vezes que não é passividade, né? Mas assim, de aceitar, bom, tá certo, né? Aceitar no sentido assim, vou fazer tudo para que a minha condição melhore, mas nada que seja contra o comportamento recomendado pelo Evangelho. Entendem? Então vai ser sempre aquela pessoa que vai se movimentar no mundo, seja ela rica, seja ela pobre, tendo como norte, como bússola, os ensinamentos espirituais.
né? Sem nunca abandonar a bondade, a compaixão, o amor, etc. Né? Saber passar sem ela, sem a fortuna, quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui, saber sacrificá-la quando isso é necessário, né? Sacrificá-la quando isso é necessário, é agir segundo os desígnios do Senhor. Aquele a quem chegue o que se chama no mundo uma boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo, dai-me a força de cumpri-lo segundo a vossa santa vontade. Então vocês veem que toda essa visão que está sendo transmitida nesse capítulo, né, ela inverte a ótica comum do mundo, né? Porque quando ele diz assim, para que a pessoa ao receber a fortuna diga assim: Senhor, vós me deste um encargo, ele está olhando de uma outra forma, né? Porque olhando do ponto de vista material, a pessoa vai dizer: opa, muito dinheiro, agora eu vou fazer o que eu quero, né? Vou satisfazer todos os meus desejos. Então é simplesmente uma mudança de olhar. Isso é importante a gente compreender, né? Que não se pode servir a Deus e a Mamon significa não se pode ter um olhar elevado e um olhar comum, ordinário ao mesmo tempo. Se estivermos olhando de forma ordinária, significa que nesse momento nós estamos nos afastando dos ensinamentos. E se estivermos olhando da forma mais elevada, que é o serviço a Deus, né, servir a Deus, aí realmente nós estaremos cultivando e ampliando a nossa visão, né, para além da ignorância espiritual. E ele conclui nesse parágrafo dizendo: eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei-vos contentar com pouco. Isso é uma coisa bem interessante, porque tem muitas pessoas que são ricas e se contentam com pouco, e tem muitas pessoas que são pobres e não se contentam com pouco, querem sempre mais do que podem ter, né? Então é preciso que a gente realmente abra a nossa mente para não julgar as pessoas pelo externo e sempre pelo interno, né? Sempre pela reação interna. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores. Percebem que aqui ele está dando as lições de sabedoria tanto para uma quanto para outra situação, tanto para a pobreza quanto para a riqueza, né? Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo, e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. É interessante nesse final, quando ele diz assim: se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir, porque lembra aquela parábola dos talentos, né? Que eles trabalham, Jesus conta aquela historinha dos trabalhadores, um recebeu 1 talento, outro recebeu 2, outro recebeu 5, né? E quando voltaram para a casa do pai, o que recebeu 5 trouxe 10, o que recebeu 2 trouxe 4, e o que recebeu 1 enterrou esse 1 com medo de perder, e ela falou: não trouxe mais, mas tá aqui, 1 está de volta, estou devolvendo, né? E Jesus fala que o Senhor fala nessa passagem, né, que servo mau e infiel, né? Não fostes fiel naquilo que lhe der, porque ser fiel aí seria o quê? Multiplicar os talentos. Que é uma metáfora para dizer o seguinte: a gente recebe o dom da vida, porque aqui nós estamos falando da fortuna, mas nós podemos ampliar para o dom da vida. A fortuna é uma das coisas que fazem parte desse dom, né? A gente recebe o dom da vida para quê? Para que ao desencarnarmos estejamos melhores do que quando encarnamos, né? Tem até uma frase popular que diz assim: viva de tal modo que quando você nasceu só você chorava e todos sorriam. Não sei se vocês já ouviram essa. E quando você morre, todos chorem e só você sorria. Sorria por quê? Porque realizou o que tinha que ser realizado. Não tem motivos de arrependimento, né? Aqueles dons que recebeu, os utilizou para crescimento espiritual seu e de todos aqueles que o cercaram. E saiu mais bondoso, mais amoroso e mais compassivo dessa vida.